Nesse vídeo eu vou te passar um hacker insanamente efetivo para você montar um plano de estudos perfeito e campeão que 99% dos aprovados usam. E aí, aqui é o Eli. Se você quer estudar sozinho e tá perdido porque tem muita informação, muita matéria, muita coisa para se planejar, você precisa conhecer essa técnica que 99% dos aprovados usam para fazer os seus planos de estudos e o seu planejamento. E antes de começar esse vídeo, eu tenho uma pergunta que eu quero saber para poder te ajudar mais ainda. Qual é a sua maior dificuldade em montar e seguir um plano de estudos? Comenta aí no comentário desse vídeo que eu vou ficar muito feliz em te ajudar naquilo que eu consegui. Então, se você estuda, mas não vê muito progresso naquilo que você está estudando, fique muito ligado, porque eu já perdi o foco e a motivação para estudar para vestibular e concurso público antes de descobrir o método certo de criar um planejamento e um plano de estudos. E saiba você que eles são coisas totalmente diferentes. A verdade é que a gente começa até a estudar, mas depois perde a motivação. E por quê? Porque é muito mais legal assistir coisa na Netflix também, mas a gente perde a motivação porque os métodos convencionais muitas vezes não ajudam a gente a se adaptar à nossa rotina. Muitas pessoas que estudam para concurso público e vestibulares, às vezes eles têm uma rotina de trabalho, tem que dar atenção para a família e tudo, e não conseguem fazer com que eles se adaptem a uma rotina de estudos. E a sacada mais interessante que você vai aprender nesse vídeo é que você pode ter uma rotina de estudos que se adapta pra você. Então, se você tá animado para aprender isso, não se esquece de curtir esse vídeo e se inscrever aí no canal para muito mais dicas desse jeito. Primeiro vamos falar sobre o plano, o planejamento e o plano de estudos. Olha só, o planejamento é algo muito maior e dentro do planejamento é que está o plano de estudos. Funciona mais ou menos assim. Dentro do planejamento existem 3 etapas: a sua missão, os seus hábitos e o seu plano de estudos. Dentro do seu plano de estudos você tem que focar nos 4 pilares da aprovação. Você estudar a teoria, você fazer exercícios, revisar e memorizar e adaptar todo o seu conteúdo. Mas calma, eu vou ir cada um desses tópicos passo a passo, te mostrando o hacker para tornar a sua rotina uma rotina totalmente perfeita para um plano de estudos vencedor. Então eu espero que você tenha entendido que o planejamento é muito maior do que o seu plano de estudos. Dentro do planejamento está a sua missão, e esse é o primeiro ponto que eu quero falar com você agora. Estudos publicados pela Nature Neuroscience mostraram que a prática repetida de determinados pensamentos e atividades muda os nossos padrões cerebrais. O que isso quer dizer? Quer dizer que a partir daquilo que a gente faz ou que a gente pensa, a gente faz com que os nossos padrões cerebrais sejam ativados e reprocessados, fazendo com que a gente possa mudar o nosso cérebro, mudar o nosso pensamento. E por que eu estou falando isso na missão? Porque você tem uma missão. E se você quer estudar sozinho, a sua missão é passar nesse concurso público. Quantas vezes você pode, como eu falei naquele outro vídeo sobre estudar sozinho, ser um autodidata, quantas vezes você é capaz de quebrar a cara e continuar lutando? A sua missão é totalmente sua e só você pode fazer isso. Por melhor que seja o material que você tem, os professores que você tem, as apostilas que você use, a melhor coisa para você entender e resolver a sua prova é você ver aquilo com seus próprios olhos, confiar em você e ter o pensamento certo de que você pode ser aprovado estudando sozinho e mesmo tendo um emprego em tempo integral. Isso é o que mostra a ciência. A ciência mostra que a gente pode mudar o nosso próprio cérebro. E é por isso que eu sempre recomendo alguns cursos de memorização, como você pode ver no link que eu estou recomendando aqui, porque é só você que pode fazer essa transformação. Você pode ter o melhor professor do mundo e o melhor material. Se você chega lá na hora, você pode ser traído pela sua memória. Então, não se esqueça disso. É só você que pode garantir essa vaga.
Um dos grandes livros que fala sobre isso é The Brain That Changed Itself. E você pode ver aí como esse livro começa. Esse livro é sobre uma descoberta revolucionária que o cérebro humano pode mudar a si mesmo. Assim como a história de vários cientistas e doutores e pacientes que juntos trouxeram à tona essas transformações surpreendentes. Eu recomendo muitíssimo que você leia esse livro. Eu vou deixar o link aí na descrição. Ele é um dos melhores livros que eu li sobre a nossa capacidade de mudança e de acreditar em nós mesmos. Então eu tô contigo, não se preocupa que essa parte da missão é muito importante. Leve isso muito a sério. A segunda é criar hábitos. Eu vou fazer um vídeo especial falando sobre criar hábitos, mas a doutora Barbara Oakley mostra que as melhores coisas para você aprender a criar hábitos são você ter uma rotina, saber quando você levanta e quando você dorme, saber quais são as suas dificuldades, tirar as suas distrações e se dar recompensas. E é claro, como o grande livro O Poder do Hábito mostra, a crença de que você pode tornar isso um hábito, de que você pode fazer as coisas sempre é muito importante, como eu acabei de falar. E só então vem o plano de estudos, o famoso plano de estudos. Ele faz parte do seu planejamento, mas ele não é todo ele. E eu divido um plano de estudos em 4 etapas. E por que que é agora que eu vou te dar aquela sacada, aquele hacker que você pode fazer um plano de estudos perfeito? Porque o Guia Prático da Aprovação é a única ferramenta que eu conheço que abarca esses 4 princípios, otimizando como você pode aprender. Ele otimiza a sua capacidade de pensamento. Então, vamos ver como é que a gente pode criar um plano perfeito de estudos assim. O primeiro bloco do teu plano de estudos tem que ser a teoria, aquilo que você estuda. E a ferramenta do Guia Prático, ela controla o seu estudo através de ciclos de estudo e não naquelas semaninhas de estudos. Por quê? Porque a metodologia dos ciclos de estudos, ela distribui as suas disciplinas ao longo da semana, fazendo com que você estude todo o conteúdo daquela semana em menos de 7 dias, para que você não se frustre se você tiver algum imprevisto e não poder estudar uma disciplina, que é o que acontece quando as pessoas dividem as disciplinas por dias da semana. Por exemplo, na sexta-feira você teve um problema de saúde, teve que ir para o hospital. Se você não consegue estudar todas as matérias daquela semana, esse é o primeiro passo para você desistir e entrar em depressão aí, porque você não está conseguindo cumprir com os seus objetivos. A maravilha disso é que dentro da ferramenta eles verticalizam o edital e eles mostram um controle de estudos totalmente passo a passo para você ver onde você está gastando o seu tempo. O segundo bloco do seu plano de estudo é os exercícios, eles são muito importantes. E a ferramenta do Guia Prático, ele te dá uma metodologia de metas e recompensas. Ou seja, os exercícios são uma parte muito difícil, mas também muito importante. E essa ferramenta ela te ajuda com metas e objetivos que você pode ir estabelecendo e ir cumprindo ao longo do tempo. E eu só conheço essa ferramenta que aplica isso para os exercícios. Isso é muito bom porque isso te ajuda a ver o seu progresso em como você está indo com a resolução de exercícios, que é uma parte essencial da fixação. O terceiro bloco do plano de estudos é a revisão e a memorização. E dentro da ferramenta do Guia Prático dentro do hacker há outro hacker, que é uma ferramenta automática de revisão com logaritmo que mostra o que você tem que revisar no sistema de repetição espaçada. E no Brasil eu só conheço essa ferramenta que faz isso. Ela mostra para você o que você tem que revisar em determinado período de tempo para que você fuja da curva do esquecimento, que atrapalha muito na hora que você vai responder muitas questões de múltipla escolha e fazer questões dissertativas. Com relação à ferramenta de memorização, eles ensinam técnicas de memorização dentro da ferramenta. E isso é
imprescindível para que você entenda e memorize e absorva muito mais o conteúdo. Agora vem o bloco da adaptação, e é óbvio que se você estudou, fez exercícios e revisou, você viu alguma falha, algum buraco dentro do seu conhecimento e é necessário adaptar. E como ele faz isso? Essa ferramenta ela controla o seu estudo, ela mostra onde você está estudando e quais são as matérias que você já está bem e quais são as matérias que você tem que focar. Esse é um ciclo de estudos totalmente personalizado para você, fazendo com que você seja a pessoa, com que o ciclo se adapte a você e não você ao ciclo de estudo. Eu deixei o link dessa ferramenta como o primeiro link aí da descrição e eu tenho certeza que você vai adorar conhecer mais sobre essa ferramenta poderosa que cria um plano de estudos perfeito que várias pessoas estão usando por aí para ser aprovadas. E recentemente eu descobri que existem muitas universidades que estão fazendo a proposta para o criador dessa ferramenta para comprar esse tipo de plano de estudos para eles usarem dentro das suas universidades. Essa é uma informação que eu não sei se eu poderia dar aqui, mas agora que eu falei, tá falado. Então clica agora aí que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Esse foi o vídeo de hoje, muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Deus te abençoe. E se você for um concurseiro ou concurseira que está estudando, tenha uma boa semana de estudos, que você consiga responder as suas questões e não perca a motivação, nunca esqueça que você pode mudar a sua vida e pode mudar também o seu cérebro. Você é capaz de fazer isso, mas só você pode fazer isso. A realização dos seus sonhos começam por eles.